Questões tais, né, a quem se faz incongruente, paradigma paradoxal como paradoxal é etiquetadamente não paradigmático, né? Ao desinstintivo perpetuativo, quando nesse tempo a quem justifique ida e vinda elementar, como Alquides apontar como metamorfosia anatomizável, né? Teoria de que a alma é imortal porque vem de fora. Então se torna dependente como independente da carne a quem comprovando ou não ressurreição, né? Fica perguntando o que são os homens enquanto homens unilaterais a mulheres apontados vindo primeiro do que teria sido antecedido, né? Que é a teoria revelatória que subsistancia o auto-perpetuado, o pró temporalmente ou atemporalmente perpetuado como desnascido, que se faça repelente justificado ou que vira espaço de trânsito, condição arbitrial, né? Desnadada, né? Saído do nada, retorno do nada, vazio, elementarizado a quem se enxergue, né? Anatomizado a quem justifique, cegueira soberba a quem humildade sistemática que aponte, né? Alturas, profundidades, né? Lateralidades, aterrissagens e linearidade natural. Alienada, desalienada a quem? O que vira, né? Não necessariamente paradoxo da doença, que é o paradigma da doença, né? Desautotrofível como autotrofível, o que é o paradigma, né? Do trabalho, da heterotrofia, do trânsito, não necessariamente desheterotrófico como, né? Autotrofismo, não necessariamente em trânsito observável, a quem apontar estática, ponto matematicível, né? Física de desfluidos, né? Nunca fluidos, né? O que é o paradoxo da transparência, né? Se tornar cego, se tornar anticor, quando se tornar racial, né? Que é a verdade sobre algumas questões raciais, né? Uns querem desacatar, impor preconceitos transparentes, quando transparentes não apresentam-se perante, inclusive, o que são cores e raças ou qualquer condição formatatória que implique necessitar de sentidos sistematizados, né? Para entender minuciosidades singulares que propiciam que é aproximadamente serem repetitíveis, racionais, né? Impessoais, o que é o swing despecadista, né? Sobre determinado fator, né? Entre qual morto, qual acidentado, né? Fez caridade, né? Era poligâmico, mas fez caridade, né? O problema é quem desacatou, colocou a moralidade perante a distributiva de quem, num dado momento, ou entre desincestados ou sobre um fator de unilaterais reprodutivos, a barriga na mulher, um homem para uma mulher, independente do que vira revelado direto e indireto, mas fiquemos as perguntas, né? A promessa da bunda embarrigável, da crítica da mulher passiva, da crítica do homem com imperativo ativo, temos usando saia ou não usando, né? Mesmo assim, não temos o fardo, temos prazer, podemos ter buracos mais apertados e não necessariamente, né? Mais embostalhados, não necessariamente. A quem bem limpe a bunda, a quem justifique o bom sangue de frente, o bom não sangue, a bosta que vaza pela frente, né? Questões variadas quando subsistenciar o valor moral materializado, né? Paradoxo, né? Do materializado, paradoxo do elementarizado, quando, né? O que é não observável macroatômico ou colocado em alturas e não necessariamente em alturas,
O que é a grandeza, né? Enxergar uma verdade perante maioria falseada. O que é o falseado? O integral, o bruto, colocado em que momento não trabalhado se trabalhando, né? Quem é o polido, né? Quem é o cego enxergativo? Quando render é se autonegar, não é distribuir, é se desexponencializar, é perder resistencialidade entre exatas. Se na 220 é 110, sobre alguma altura não dá, alguém tem que cair, ainda que se gravitacione. Esse com relação àquele, necessita-se comparável àquele, efeitualidade da fé, caridade, ação de graça que justifique peso corporal não pejorativizado, que alinha a necessidade de dizer que vantagem subsistencial impõe controle, mesmo que fingidamente uniforme, ou mesmo que se faça menor, oferecendo grandeza, volume entre variáveis que maioria desacate, a uniformidade integral da constante, enquanto fardo mais leve é quem fardo mais pesado. Então, o que vira superioridade em qual sentido? De alturas, profundidades, lateralidades, e que vira profundidade, né? Alturas, né? A quem profundidades, circularidades, lateralidades, a quem distâncias, proximidades, né? Que viram angularizações, necessidades de entendimento perante terraplanismo, não necessariamente sobre determinadas pausas, mas né? Em que momento dimensividades, ataliariedades, aduções, abduções, panspermizações, num dado momento, percebe-se que metendo o nariz, achando respirar, né? Ou desexpectativar, né? O que é mal respirar, viver, né? Antes de mesmo morrer, né? Se torna gordo, apontado doente, mas não, otimiza prazer da gula, não necessariamente, de suprir a fome, não necessariamente, de prazer constantemente, ou não faria, a quem justifica meter o nariz onde não é chamado, né? Que momento somos preventivamente, somos pseudopodizadores, né? Intraeso que se faça, né? Lançar pseudópodo de deslocamento, né? Usando o arrasto entre distância que se faça proximidade, nem que momento esse deslocamento, usufruto arbitrial justifica alto espaço de exo-espaço, né? Que é sobre o ponto respiratório, a quem justificar inspirar para expirar, expirar para inspirar, né? Sobre as responsabilidades minuciosas, de fato, quando uma complexidade corporal colocada corpo inferior a quem elementariedade autototalitarista não pejorativizada, que depende de ser sexualizado, assexualizado, né? Celibatário se comparado a quem? Para justificar acerto e erro, né? Perante o que vira leveza, né? A quem grandeza ou desgrandeza apontar leveza gravitacional como constante, a quem variável, né? Assim corta e joga para lá, mata e deixa para lá, se mata de alguma forma. Esse é subproduto daquele. Quando condições carnais, necessidades cortantes, necessidades invasivas, quando em morte e vida alguém precisa se autodesmorrer matando, como, né? Matar para não morrer, o que vira minuciosidade não acidental, não explosivo, sobre, né, sobre determinado momento, faíscas acontecem e parece explodir, parece circuitar, né? Quem é esse Deus de fora, né? Que subsistencialize ao homem limiaridade, né? Tipo, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Quando apontar o Deus de fato, ele é poligâmico, né? Falcatrosamente monoteísta, como come o rabo dos dois e mal fodem os dois de frente, ou mesmo bem fodem a todos, e o que vira desigualdade de conformes para trabalho tal, quando parasitologia parece incomodar e matar, miséria e embostalhamento perante sangue, né?
todo o terror que a quem apontar, né? Economia do leite derramado, deseconomia do leite derramado entre, né, democracias a quem fiéis testemunhos, né? Ditadura a quem fiéis assassinadores que ao corpo impõem que não queimam arquivo e ganham direito de sustentabilidade cósmica que justifique constante elementar. Num dado momento o corpo é elementaridade assexuada, né? Ou dizer que no momento você se torna distante, politeísta, a quem se comprove monogâmico, coisificador reagente, desmonogâmico, mesomonogâmico, né? Sinergista heterotrofível entre força fraca quem força forte, momento preliminar da parte principal de qual gozo, né? A parte principal da preliminar, né? Quem tem orgasmo, quem não tem. A parte preliminar de frente, a vantagem é para quem tem primeiro, quem tem por último, a fase preliminar pelas costas, né? Esse sabe controlar, já que finaliza nas costas, ali ele conclui a coisa, né? Como eu coloquei, quer ganhar volume para dar bunda, dá bunda para ganhar volume, né? Quer que o orgasmo vaginal de 4, baseado no olho da bunda, que é o olho da bunda, o buraco da bunda, quando se bem resolvesse a fecundação, né? A desfecundação da bunda, a desperpetuação de frente, quando proibidos a quem liberados, quando não assintomáticos, entre o que datar, cada um se consagrar ao modelo auto-revelado de autonatalidade, né? Que vira destemporalizar cargas não sapientais, já que o fracassado vem de quem está antes, independente de qual sentido, ou assim não estaria. Se torna o novo mais narco, demente, narco, doente, não necessariamente narco, também delinquente, também colateral, independente do que apontaram hormônios artificiais, né? Radiativações, alquimizadoras, a quem remédio, veneno, artificializações, datadas minuciosidades a quem perceba, campos telecinésicos, apontados para paranormais não naturais, metamorfósicos ao corpo, quanto o teorema da eternidade constante a quem justifique arrastá-la como integralidade ou fardo de deve ser lá na frente. Mas se foi lá atrás, porque no meio não é vira pecado, né? Como para toda a imortalidade, toda essa burocracia de fracasso, para viver só isso, porque o corpo danifica, qual é o elixir da longa vida? Por que não ganhar um novo trânsito, né? Mesmo que seja o mesmo e não é o mesmo, quanto mais sapiental, então pega o mais sapiental e bota ele para repetir reversamente, volta ao primeiro e dá valor moral para o mais fracassado subir, né? O que é consecutividade? Alternatividade, multireatividade, interreatividade, que é bem olhar sem a bunda padronizada e que aterriza partindo desse pressuposto, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas e um corpo funcional que, picado entre condições experimentais ou multi-alejadas, aceleradas, retardadas, permitidas, mal reveladas, sem protocolos tais, se cortar até tal momento da cintura, vive. Até tanta condição da cabeça, vive, né? Quem é o paradoxo que seja ateu para bem medicinar, que seja desmilagrado da naturalidade para milagrar a desmorte a quem vida corrente, né? Quem bem frequencializa, coisificar como descoisificar a minuciosidade entre a proelementariedade como a, né, pré-desanatomicidade, né? Em tal momento parece que tem que sair do pequeno a olho nu, que vira o subatomismo a quem se tornar senso comum ultrapassado, a quem novamente lembrado, que se torna o experimental fundamentalista não pejorativizado, que usufrui valor crescente perante as propriedades fundamentais, né? Que se torna, mas tem que etiquetar, porque era nômade, tem que etiquetar, porque o clima impõe que eram piores, que sempre foi de 4,
porque bípede momentaneamente se vender ao saturamento perpetuatório do buraco da frente. Ponto. É ali que a merda ainda fede. A quem fica o Deus independente da cobertura total, né? Manda esse recado para os homens, mas se fode, tem que passar pela cruz de novo. Pergunta ele de que cruz que eles foram. No fundo, eles estão gozando juntos. Mas Jesus era macho, a quem prove o contrário. Se não tivesse escorregado entre desserpentear, entre as costelas da Alto Maria, da Inter Maria, da Des Maria, né? Coeficientes masturbatórios, o que imaginam, convidam a reagir, e entre o pecado apontado a quem, né? Assim fez caridade para que ele transferiu o prazer não negativado ao pecado, ainda que incestado, pró-incestado, desincestado, pequenininho ao grandão, velhinho ao novo, né? Quem se torna, ou quem bem arrasta em que modelo padrão, quantidades habilidosas de sucesso, sustentáveis à altura, ao peso corporal, né? Todo valor moral que impera, esse é o homem foda pra caralho. Pode ser infiel, infiel pra quem todo mundo quer dar pra ele, então ele apresenta fidelidade. Essa é a mulher foda pra caralho, né? Quais mulheres foram apontadas literalmente fodas pra caralho, entre as mais milionárias, que implicam inclusive em estar acatando poligamia, né? Que são bodes de fracassadas guerras, quando o imperativo do escravismo não se resolve. Em prioridade ainda são mulheres da cintura para baixo desde que eles paguem, e muito fudionas e espertas desde que se convençam sempre, o mesmo alguém as convença de que da cintura para cima, porra, o passarinho tomou uma pancada, que da cintura para cima nunca deixam de ser ativas. Quem são as donas de casa, auxiliares de serviços gerais, né? Diaristas, testemunhos reais entre apócrifos de quem? Referentes racionais que num dado momento, é lá do outro lado, não é a pequena tribo. Não precisa ser a pequena tribo, não tem lá do outro lado das trevas, da profundidade, da altura, da escuridão, da mitologia, né? Da propriedade poligâmica, né? Reagente fundamentalista que num dado momento é sólido, líquido, gasoso, ponto. E apresentam mistérios tais a quem justificarem essa reatividade como mistérios do desespaço, né? Desmistérios do unilateral universo, né? Que é a simulversalidade entre alternatividade, se olhar da deambularidade entre dois passos, entre um compasso. Não significa quem apontar praxeologia de espacialidade vem de fora, num dado momento não tem água aqui. É água, não é água, quem se compara é água de fora, sobre montantes que num dado infinitivo, aparentemente unilateralidades, variabilidades, distâncias não observáveis, minuciosidades tais que nos auto-intitulam autônomos como independentes e oferecem o paradoxo tal, né? Porque desacatamos o protecionismo e pequenos achados grandes como grandes achados, ou fingidamente achados pequenos, ou mesmo pequenos nunca auto-observados, ficam imposto ao paradoxo do Deus de perguntarem onde ele está, de onde viemos, para onde vamos, quem somos perante, né? Antecedentes e pró-descendentes, né? Só somos de fato, só acreditamos presente de fato, desde que substituímos o outro parasitário ou ridicularizado como parasitário, né? Olhamos o outro que desejamos estar dentro, estuprando, como maior, né? O que é superioridade racial, né? Que apontar, mas isso também fez o alemão, isso também fez o alemão, isso também fez o alemão. Assim apontou que o infiel da casa, que morreu, que nunca foi visto, entrelaçou-se o polo, o não alemão, a não alemã decifrada minha bisavó, era quem de fato amou, ou ganhou, ou usurpou, vírgula, a elementaridade do alemão infiel com fidelidade, a quem aponte, né? Poligamia, interesses de momento e de fato num dado momento, o afastamento e a responsabilidade etiquetada perante as regras não pejorativizadas quando querem comunhão,
Quando querem heterotrofia, quando querem status social, eucaristificador, a quem justifica a linearidade integral como polida, do sangue, além do sangue, do capital, como o imperativo real que se faça, né? O que é o antecede o arianismo, né? O que é Deus, deusa máxima, né? O bi da unilateralidade que justifica a superioridade máxima e a quem, né? Entra assim, Messias não teve bom, mas afetou Maria, mas afetou a Trindade, aonde a maioria, né? Que momento aí explosão paradigmatiza, autodesparadoxo nunca desparadoxado da totalidade do um, quando impõe explosão e não necessariamente para que auto-observável se sustente, auto-perpetuado, trindade um de três, quando três de um, ou mesmo um de um, a quem justifique apontar trega, irredutível, ou que justifique não mais irredutível, perante um espectro social anatomizável, entre estas, né, impostações, o que é o simultâneo não necessariamente aleijado, não necessariamente alienado, né, aparentemente simultâneo bi de hétero monoteísta, há um afastamento aonde a heterotrofia da alimentação, dos toques, não implicam o que é o interdesmasturbar, sobre preliminar de entender ou não entender a quem transferir, justificar caridade indireta, mesmo que não fecundem, que neguem a fecundação do outro e utilizam esses recursos, mesmo quando optam ser homossexuais, despedem de suas condições. Pergunta para a homossexual mulher que nega a barriga, quando não nega a prostituição, não negam os homens, né? E entre acatar miséria, adoção, igual a José, diferente de José, se a pauta datada tal, etiquetado em algum momento, matar a fome, ficar mais bonitinho, ficar mais uniforme, com cara de saudável, né? Impõe o que é desfé da fé, racionalizada a quem, né?